Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Aleluia! Você está num ambiente poderoso e um novo tempo está disponível para você a partir de agora. Nós viemos de uma semana em que particularmente eu fiquei muito espantado e assombrado. Ao longo desses anos, nosso país tem sido mencionado pelo mundo afora, e sempre de forma negativa, e essa semana cuidaram para não mudar a regra. O mundo inteiro fala do absurdo, ocorrido na nossa nação essa semana. E confesso que meu coração ficou bastante perturbado com as perspectivas e também com a questão da nossa história. As notícias, e aí fiquei pensando um pouquinho nisso que eu vou te falar agora. As notícias desta terra, os diagnósticos que nos atingem enquanto estamos aqui nessa terra. Possível que nesses dias você tenha tido algum diagnóstico ruim, lá pelo seu médico, ou no seu local de trabalho. A nossa história aqui nessa terra, quando a gente olha para trás como civilização, quando a gente olha um pouco para frente enquanto perspectiva, muitas vezes isso nos prende à terra. Entende isso? Notícias da terra, diagnósticos dessa terra, história nessa terra, perspectivas nessa terra. Se a gente descuida, nos prende a essa terra e nos enche do sentimento dessa terra. E o sentimento dessa terra é um sentimento de orfandade. O sentimento dessa terra é um sentimento de medo, de tristeza, de ódio, de raiva. O sentimento desta terra é um sentimento de competição. E se a gente fica ouvindo muito essa terra, a gente fica preso a essa terra e às sensações dessa terra. Mas bendito seja o nome do nosso Senhor Deus que nós viemos adorar aqui nessa noite. Existem notícias do céu para nós. Existe revelação do céu para nós. Existe história do céu para nós. Perspectiva do céu para a nossa vida. E essas coisas nos ativam. Essas coisas não nos abatem, elas nos levantam. A notícia do céu, quando nos atinge, ela nos desperta, ela nos anima. E eu quero partilhar com você nesta noite uma poderosa notícia do céu para você aqui nesse lugar. A Bíblia nos fala de muitos animais. De Gênesis a Apocalipse, porém, ela vai falar de um específico, no qual eu quero pensar nessa noite. Ela fala muito do leão. Diga comigo, o leão. Isso. Referindo-se muitas vezes a ele como o próprio animal mesmo, sabe? Daniel foi jogado numa cova cheia de leões, e ali se tratava do animal mesmo. A palavra de Deus vai dizer para mim que Sansão rasgou um leão, tamanha a sua força. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Porque esse mundo vai dizer para você que o homem tem que fugir de um leão. E talvez se você encontrar com um por aí, talvez você tenha que fugir mesmo. Isso é a coisa natural, isso é a coisa desse mundo. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que houve um homem tão cheio do poder de Deus, tão cheio da autoridade de Deus. O Espírito Santo tomava posse dele. E ele agora cheio do Espírito Santo, ele rasga um leão no meio. Posso ouvir um barulho de glória aí onde você está? Isso. A Bíblia vai falar para mim, também para mim, para você, que usando o leão de uma forma ruim, de uma forma negativa, o Salmo 91 diz que nós pisaríamos o leão. Olha que coisa poderosa. Paulo vai dizer para mim e para você, lá em a carta ao Timóteo, ele diz para mim e para você que o Senhor o guardou da boca do leão. Pedro vai dizer para mim e para você que Satanás anda ao nosso derredor e ele brama como se fosse um leão buscando alguém para tragar.
Então a Bíblia vai falar do leão de várias maneiras. Vai falar de forma simbólica, como por exemplo, dizendo que algumas figuras eram tão ferozes que tinham dentes de leão. Alguns homens, por causa da sua bravura, diz a Bíblia sobre eles que eles tinham um rosto de leão. A palavra de Deus vai falar de voz como de leão, mas eu quero chamar você para observar um texto específico nessa noite, para refletirmos a partir dele um pouco. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Amós, no capítulo 1, e se você quiser abrir a escritura sagrada comigo, Amós capítulo 1, se você não quiser, pode somente ouvir. Hoje não vou pregar uma mensagem textual, estou abrindo um tema só para a gente pensar sobre isso, e diz assim a palavra de Deus em Amós capítulo 1, versículo 2, então levantou Amós a voz e disse: o Senhor ruge desde Sião. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode repetir essa frase comigo? O Senhor ruge desde Sião. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Se você tivesse que falar mais alto e com mais convicção, como é que seria? Deixa eu ver. 1, 2, 3 e já. O Senhor ruge desde Sião, uma referência ao leão poderoso, diz assim Amós, e ele começa a sua pregação dessa forma. Isso é algo tão poderoso. Esses dias parei aqui no meu tempo de devocional para adorar o meu Senhor e manter o meu altar da adoração individual em pé, sabe? Nós desafiamos você a fazer isso todos os dias. O seu altar da adoração individual deve estar em pé. Você precisa cuidar do seu tempo a sós com Deus diariamente. É isso que nutre a sua fé. Parei aqui esses dias, estava com o coração inclinado para ler como o nosso plano de leitura, faço isso normalmente, mas naquele momento meu coração se inclinou para Amós, e fui trazido aqui para refletir em Amós, e pensei por 1 hora e pouco, e orei por quase 2 horas, com base nesses 2 primeiros versículos, mas hoje chamo você para a gente pensar somente nessa primeira fase, e nessa primeira frase do capítulo, do versículo 2, e irmos a partir daqui. O Senhor ruge desde Sião. Os estudiosos, e eu não entendo muito disso, vou repetir o que eu vi. Os estudiosos dizem que o rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância por um ser humano, e por dezenas de quilômetros por outro leão. Esse rugido, dizem eles, se espalha em onda circular. Significa que uma circunferência inteira é impactada pelo seu som pessoal. Hoje de manhã, um casal, quando eu terminei de pregar aqui, nós tivemos um culto tão poderoso, eles me procuraram no final para dizer o seguinte: PJ, nós tivemos uma vez num parque, e tinha um leão lá, e era tudo cercado, e a gente ficava de longe para ouvi-lo, mas a gente percebeu que alguma coisa estava incomodando ele, e de repente ele rugiu. E quando ele rugiu, pastor, a gente não somente ouviu o som, mas nós sentimos o impacto do som em nós. Parece que a gente tremia, alguma coisa tremia em nós, sob o rugido daquele animal tão feroz. As pessoas dizem que quando um leão ruge, você pode saber se ele está doente. Você pode saber se ele é muito jovem ou se ele é muito velho. Você pode saber se ele está enfraquecido, com fome ou alimentado. Outro leão vai saber se pode enfrentá-lo ou se tem que fugir dele. Os estudiosos vão dizer para mim e para você que o rugido do leão, e essa é uma característica do seu rugido, ele espanta as pessoas, ele espanta as suas presas, ele gera medo, ele paralisa, e quando um leão ruge, ele está se impondo. Alguém diz que quando um leão ruge, todos os demais animais na selva fazem silêncio por alguns segundos. Até os grilos param diante do som impactante do rugido desse animal. Talvez seja por isso que Amós, no capítulo 3, versículo 8, faz uma indagação muito séria. Ele diz o seguinte: rugiu o leão, quem não ficará apavorado? Essa é a fala de Amós no seu texto profético. E nós observamos e pensamos que o leão, e sabemos que o leão é um símbolo de poder, grandeza e força.
por causa desse impacto todo que ele cria, que ele tem sobre a criação, ele então agora é tratado por muitas empresas, impérios inteiros, nações ainda hoje, times e agremiações esportivas olham para ele, vendo nele esse símbolo de poder, grandeza e força, que trazem para si esse leão como um símbolo. Eles estão em suas bandeiras, eles estão em seu outdoor, eles estão em algumas das suas marcas, eles estão em seus selos, porque é exatamente isso que eles querem dizer: grandeza, força e poder, quando trazem esse animal para fazer parte da sua história. A primeira menção do leão na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 49. Jacó agora ele está velho, adiantado em idade, e agora ele passa a abençoar os seus filhos. E ele chega então agora sobre o seu filho Judá, impõe as mãos sobre Judá e diz assim: Judá é um leão que se deitou, quem o despertará? E aí então agora Jacó abençoa Judá dessa forma, o identificando então com essa figura tão poderosa do leão. E agora profetizando acerca da descendência de Judá, Jacó diz: o governo não se afastará de Judá, até que venha Siló, até que venha aquele diante de quem todos vão se dobrar, e curvados vão ter que obedecê-lo. Jacó agora menciona profeticamente a chegada do Messias através da tribo de Judá. Se você leu Números conosco, é por isso que a gente desafia você a ler a Bíblia com a gente, e agora nós estamos lendo Deuteronômio. Se você leu Números conosco, você percebeu que quando Israel recebia a ordem do Senhor, quando a coluna se movia, ou quando a coluna de fogo se movia, ou a coluna de nuvem se movia durante o dia, Israel então sabia que precisava se levantar e colocar em marcha. E se você leu a Bíblia e sabe, estuda, a tribo que se levantava para marchar à frente dos demais era a tribo de Judá. De onde ela estivesse no acampamento, ela se levantava agora em primeiro lugar, e ela agora marchava para assumir a dianteira de todo o povo, enquanto Judá se posicionava aos milhares à frente das fileiras de Israel. Todos eles viam o estandarte que aqueles homens e mulheres erguiam, e a figura no estandarte era a figura de um leão poderoso. Eles haviam admitido para si a herança que o seu pai havia dado para eles há cerca de 400 anos atrás. A menção mais poderosa ao leão que eu imagino na Bíblia é essa que foi lida agora há pouco para nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Que texto poderoso. O João está chorando. As notícias não são boas, ele está atemorizado, uma derrota se avizinha, uma limitação tão grande está estampada diante dele. Tem um livro, ninguém tem poder, ninguém tem autoridade para abrir o livro e desatar os selos e saber o que está dito ali. Mas a palavra de Deus diz que agora um poderoso ancião se levanta e diz a João: não tenha medo, eis aí o leão da tribo de Judá, ele tem o poder e a autoridade para abrir o livro e desatar todos os seus selos. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E agora o que João vê é Jesus, ele vê o Cordeiro de Deus. E aí eu quero pensar com você que como o texto bíblico nos ajuda a compreender melhor as Escrituras. A Bíblia se interpreta por si mesma, e eu chamo você para perceber então agora a clareza das Escrituras. Eu chamo você a olhar Maria, olhe bem nos olhos dela. Ela está agora se recuperando de ter dado à luz num lugar não muito apropriado. Seu marido José está do lado dela, também percebendo aquela situação um tanto desconfortável. Eles estão num curral, eles estão num aprisco ali, e a criança que eles depositam, ela está depositada numa manjedoura. Olhe bem para aquela criança, ela é uma criança aparentemente indefesa, aparentemente precisando ser guarnecida por causa da fúria dos seus adversários, mas o texto bíblico nos diz que ali não tem só uma criança indefesa, ali surgiu o leão prometido desde séculos antigos. Ele se materializa ali naquele lugar. Era aquele a quem pertence o governo. Aquela criança é aquele diante de quem todos, absolutamente todos nos céus e na terra vão se inclinar.
aquilo que se ouviu na Palestina. Então, meus irmãos e irmãs, quando os enfermos eram curados, quando os cegos passavam a ver, quando os leprosos agora saltavam porque tinham a pele completamente purificada, quando os paralíticos podiam se levantar da cama e andar, todos aqueles milagres poderosos, quando a religião dos homens é confrontada, quando a dureza do coração de homens e mulheres é confrontada, quando pecadores são acolhidos, confrontados e chamados ao arrependimento, o que está se dando ali é o rugir do leão. Quando os demônios saíam das pessoas, eles saíam sob o impacto do rugido do leão. Eles não tinham outra alternativa senão desocupar o território, porque o dono do território estava ali presente. Quando a água virou vinho, quando os peixes foram multiplicados, oh aleluia, oh aleluia, quando os mortos ressurgiram, se levantaram da tumba fria, quando aquele mar e o vento foram aquietados, na verdade o que estava se dando ali, era que o leão rugia para confundir os seus adversários, ele rugia para expulsar os seus opositores, ele rugia para manifestar toda a autoridade que ele tinha sobre a terra. É isso que está se dando. Quando ele gritou lá na cruz do Calvário, em fraqueza e agonia, está consumado. O que se ouviu ali não foi o último suspiro de um cordeiro que se entregava humildemente, sem abrir a sua boca, pelo pecado de nós todos. Não, não era só isso. O que se dava ali naquela hora, quando se ouviu a voz, está consumado, era o rugido do leão que conquistava a vitória sobre todos os seus opositores. Era isso que estava se dando ali naquele lugar. E eu quero lembrar você nessa noite que há um decreto divino, e o decreto divino é que todos os inimigos de Jesus se curvarão diante dele para a glória dele. Isso está decretado. Será assim? Eu fico pensando então agora, quando aquelas pessoas enviadas por Jesus, quando seus seguidores, e ele chama seus seguidores de cordeiros, é assim que ele chama seus seguidores, de ovelhas. Ele diz que os seus seguidores, os cordeiros, seriam enviados para o meio de quê? De lobos. Ele enviaria os seus cordeiros para o meio de lobos. Então agora, aqueles homens e mulheres saem pelo mundo fora. Você percebe, eles saem em humildade, eles saem em santidade, eles saem em unidade. Olhe para eles, homens e mulheres, eles saem em respeito mútuo, cuidado uns pelos outros, eles saem também revestidos pelo Espírito Santo, e na verdade eles saíram ecoando o som poderoso do leão da tribo de Judá. É isso que está acontecendo. Olhe bem para eles, eles não têm um som próprio, eles não produzem um próprio rugido, eles receberam um som do céu, eles receberam uma tonalidade divina, assim como Josué diante das muralhas de Jericó, assim como Gideão com aquelas tochas, e um grito no peito diante do exército dos midianitas. Eles levantam a voz na frequência dos céus, e então os inimigos de Deus são confundidos e derrotados. Olhe para Atos, é isso que está se dando. Os poderosos não sabem o que fazer com aquela plebe inculta. Eles rugem o som do leão, e então os enfermos são curados, os demônios são expulsos, os mortos voltam à vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem alto aí onde você está. É isso que a palavra de Deus nos fala. Porque receberam de Deus um som que não era deles, receberam gratuitamente um som dos céus. Eles proclamam nos guetos, eles proclamam nas vilas, nas estradas, eles procuram nos lugares pobres e nos palácios, eles proclamam que o reino de Deus chegou. E as ovelhas de Jesus então estão agora desde aquele tempo seguindo a Jesus Cristo, e como ovelhas de Jesus Cristo, eles seguem rugindo na tonalidade do Pai, até que Jesus Cristo entregue o reino da terra a Deus e Pai para a glória dele. É isso que está se dando hoje.
Eu quero dizer uma coisa a você que é muito importante, você que me ouve aqui, aí na galeria, me ouve na sua casa. O Deus que a igreja serve, o Deus que nós viemos aqui adorar, o Deus que, diante de quem você se inclina, Ele não está nem um pouco acuado. O Deus que você serve, Ele não está nem um pouco preocupado. Eu acho que você pode dar um glória a Deus um pouquinho mais alto. O Deus que nós viemos aqui adorar, Ele não tem medo de absolutamente nada. Eu me lembro uma vez, eu estava numa causa muito importante, defendendo como advogado, numa situação muito injusta. E eu me lembro de estar na porta, na antessala da Câmara de Julgamento. E eu confesso aos irmãos que estava muito preocupado com o resultado de tudo aquilo. E ali, irmãos, fantasiado de advogado, sabe como que é? Paletó, gravata, terno, tudo pronto para entrar numa audiência. O Senhor, Deus dos céus, trovejou no meu ouvido. O leão rugiu ali naquele lugar. E ele me disse: Josimar, você pode tremer diante dos adversários, mas eu não tremo. Sou eu que chamo os adversários para que eles sejam destruídos e envergonhados. Irmãos, pensa numa vitória. Levou 5 anos de luta, mas pensa numa vitória para a glória e honra do nome do Senhor Deus. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele não se intimida diante da tua feiura, da feiura dos teus atos ou da feiura da terra. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele não está dando um passo atrás, com receio diante daqueles que se levantam para ofendê-lo, para ofender a sua honra, para falar mal dele e da sua igreja. Ele não está fazendo isso. Eu vou dizer para você o que o teu Deus está fazendo. O Deus que a igreja serve está rugindo. É isso que Ele está fazendo. E quando, meus irmãos, o Deus que nós servimos ruge, tudo estremece. Quando o Deus que nós servimos ruge, tudo se aquieta. Quando o Deus que você serve ruge, cadeias são construídas, porque Ele tem o poder de aprisionar quem Ele quiser. Quando Ele ruge, cadeias são quebradas, porque Ele tem o poder de libertar quem Ele quiser. Bendito seja o nome do nosso Senhor Deus. Quando o leão da tribo de Judá ruge, irmãos, governos se estabelecem. E quando ele ruge, governos caem. Quando o Senhor nosso Deus ruge, irmãos, aqueles que aborrecem a sua presença se confundem, tremem, retrocedem ao som poderoso da sua voz. Você pode dar um glória a Deus mais alto? O rugido do teu Pai faz o universo inteiro silenciar. Talvez hoje aqui Ele esteja convidando a você a silenciar a sua alma. Deixa Ele rugir e você se aquiete. Às vezes você não está conseguindo ouvir o rugido do teu Pai porque você está gritando demais. Deixa Ele rugir. Aquiete a sua alma. Eu preciso lembrar você que o rugido do teu Pai é teu escudo. Ele cria uma circunferência de escudo ao teu redor. O rugido do teu Pai é tua espada, é tua luz, Ele é teu abrigo. O rugido do teu Pai gera fonte de ânimo para o teu coração e dá direção para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus está ouvindo a tua voz e Ele ruge por você. Deus está desatando nós, Ele está quebrando algumas coisas para a honra e glória dEle. E há um novo tempo para a sua vida, e você pode ir entrando nele pela fé em nome de Jesus Cristo. Vença esse sentimento de orfandade teu. Você é uma filha de um Deus todo-poderoso. Você tem um pai, Ele é vitorioso na guerra. Ele é chamado de homem de guerra, Senhor dos exércitos. O texto lido fala que o Senhor ruge desde Sião. Pode dizer isso comigo: o Senhor ruge desde Sião. Pode dizer mais alto: o Senhor ruge desde Sião. Estava esses dias aqui num tempo de meditação, orando ao meu Pai, falando com o meu Deus, e o Senhor diz para mim: eu rujo desde Sião. Sim, eu sei, Pai, o Senhor ruge desde Sião. Amós levantou para dizer que lá nos montes de Sião, edificado Jerusalém, o Senhor rugia a sua palavra. Não, filho, eu não estou falando disso. Eu rujo desde a igreja batista Sião de Maringá. Eu levanto a minha voz no meu rugido, e eu quero que o meu povo ouça o rugir da minha voz.
Um rugido poderoso de Deus no nosso meio esses dias, irmãos. Se você não percebeu ainda, já faz um tempo que o Senhor está rugindo. Aliás, eu preciso dizer para você, faz 50 anos que o Senhor está rugindo aqui desse lugar, e a partir desse lugar, para que o nome dele seja glorificado. E hoje aqui nessa noite eu vejo diante de mim homens e mulheres que são desafiados. Diga comigo, desafiados. Diga assim num tom mais forte, desafiados. Você está sendo desafiado nessa noite, eu e você, a crermos que existe um trono acima de todos os demais tronos dessa terra. Eu sei que você sabe, mas você é chamado a mudar a sua perspectiva. Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós não vivemos à luz do que nós sabemos. Eu vou repetir para você, você e eu estamos sendo desafiados a nos apropriarmos de uma realidade inquestionável, absoluta, inexorável. É a realidade de que o trono do nosso Deus se erege acima de todo e qualquer outro governo e autoridade, nos céus e na terra. O trono do nosso Deus não passa. O trono do nosso Deus não tem fim. O trono do nosso Deus não treme. O trono do nosso Deus não sabe o que é frustração ou derrota. É um trono de glória e de vitória. Diga comigo, glória e vitória. O trono do nosso Deus é um trono assim, um trono de glória e de vitória. Nele está sentado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nele está sentado o Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá. Deixa eu dizer uma outra coisa para você nessa noite. Eu olho para você aqui, homens e mulheres me ouvindo aqui nessa noite. Eu quero lembrar você que nós fomos constituídos para ecoarmos o som do nosso Pai. O som do leão. Eu quero dizer para você que há um som poderoso aí dentro de você. Um som poderoso. Ele está um pouco, talvez desafinado. Talvez ele esteja um pouco esquecido. Talvez ele esteja um pouco intimidado. Mas eu tenho uma notícia boa dos céus para você. O Pai te deu um som poderosíssimo. Você não tem como conquistar esse som. Ele não tem nada a ver com merecimento. Ele é um presente do seu Pai para você. Sabe que esse som que o teu Pai colocou aí dentro de você, colocou aqui dentro de mim, Ele coloca dentro de cada um dos seus filhos e filhas, porque é uma forma de semelhança com Ele. É um ponto de identificação com Ele. É o som de um filho, é um som de uma mulher que foi perdoada, é um som de um homem que foi regenerado, é o som de alguém que antes não era povo de Deus, mas agora é filho de Deus e é selado pelo Espírito Santo do Deus vivo. Esse som está aí dentro. Teu Pai te deu. Eu tenho um recado do teu Pai para você. Ele está esperando que eu e você vençamos a timidez e liberamos o som que Ele deu para nós. É um som da nossa identidade. É um som da nossa autoridade. Que não tem nada a ver com o que fazemos, mas parte da nossa posição como filhos e filhas de Deus. Gente que já está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua autoridade. Essa é a sua posição. Deus te deu um som a partir disso. Talvez a gente esteja com medo. Talvez a gente esteja intimidado por tempo demais. Mas eu lembro você nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Há um som de liberação de Deus sobre as nossas vidas. E Ele está ecoando sobre nós. Deus está quebrando o teu cativeiro. Deus está liberando a sua vida. Deus está se movendo de maneira poderosa sobre você. Há um tempo novo de Deus para a sua e para a minha vida. E nós podemos entrar nele pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Ouça, ouça. Você vai continuar desencorajada. Você vai continuar intimidado. Até o momento em que, pela fé, você ergue a sua voz num som poderoso, ecoando o rugido do poderoso Deus que você serve. É isso.
A palavra de Deus diz para mim e para você, lá no Salmo de número 8, que o Senhor suscita, o Senhor levanta, o Senhor produz na boca dos seus pequeninos um som capaz de calar os seus inimigos. Você acredita nisso? Essa é a palavra de Deus. Você pode dar um glória bem alto aí onde você está. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a sua identidade. Esse é o seu ponto de autoridade. Durante muito tempo, a igreja leu e pensou errado no texto bíblico, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Às vezes nossa imagem mental é uma imagem errada, porque a ideia que a gente tem muitas vezes desse texto é a fúria de Satanás e os seus exércitos poderosos, inimigos grandes e demônios tão assim fortes, e a igreja coada atrás de uns escudinhos e umas lancinhas pequenininhas e um encostadinho no outro, falando, não amolece, que senão eles acabam com nós. Não é essa a figura bíblica. A figura bíblica que diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é exatamente o contrário. É um exército poderoso de homens e mulheres, à frente deles marcha o leão, e o inferno tem que ir retrocedendo. Eu tenho uma palavra para você. Você pode pressionar as trevas, elas não precisam continuar pressionando a sua vida. Você pode pressionar o medo, você pode pressionar a angústia. Há um som de Deus dentro de você. Ele deu esse som para você confundir os teus adversários. Essa é a verdade das Escrituras, para mim e para você. A palavra de Deus diz para mim e para você que lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o povo de Israel está acuado. 5 exércitos poderosos e numerosos se levantam. Josafá rasga as vestes, há um temor muito grande por causa das más notícias. Mas a palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens se levantaram para dizer, bendito é o nome do Senhor, Ele reina para todos sempre, as suas misericórdias se estendem de geração em geração. A palavra de Deus diz que quando eles levantam o som dos céus, em concordância com a verdade do Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos, e eles foram completamente destruídos. E Israel não teve nem necessidade de levantar a sua própria espada. Você pode pressionar a sua enfermidade. Eu e você podemos pressionar a frieza. Nós podemos pressionar as mentiras. Há um rugido poderoso de Deus para nós. E a palavra de Deus diz que se nós resistirmos o mal, ele fugirá de nós. É isso. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Então ele vem contra mim, contra você, com grande fúria e com grande avidez. Ele quer convencer a mim e você de suas mentiras. Ele quer manter você desse jeito. Ele quer me manter às vezes intimidado, acuado. Ele quer nos manter sem fé, frios, limitados. Ele quer continuar nos aprisionando a mente. Ele quer nos atrasar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você e eu podemos nos levantar em nome de Jesus e gritar os sons libertários do nosso Pai. Sons de esperança, comandos seguindo o comando do leão da tribo de Judá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há alguns comandos que Deus já deu para você usar, e você precisa usar na autoridade do Senhor, porque é som que Deus deu para você usar na sua luta do dia a dia. É a autorização de Deus para você rugir. Creia que o leão ruge a teu favor. Creia que o leão ruge dentro de você. Se você é uma filha de Deus, um filho de Deus, creia que o leão ruge dentro de você e quer rugir através de você. Foi isso que as Escrituras nos mostram no livro de Atos. É exatamente isso que acontece. Ovelhas de Deus, servindo as pessoas, mas rugindo o som dos céus. Terceira e última coisa que eu quero pensar com você, é que eu vejo homens e mulheres que devem se posicionar na autoridade espiritual de filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Há um alarido espiritual. Eu chamo você a prestar atenção. Há um estrondo celestial.
há um som de vitória. Preste atenção, há um brado de livramento e de conquista. Esse brado se ouve no arraial dos remidos, é o brado da vitória do Cordeiro de Deus. Ele pode ecoar do seu coração, deve ecoar da sua mente. Há um som de um vento impetuoso, e ele vem sobre nós, é o rugido do nosso Senhor e do nosso Pai. Ele ruge em favor de sua igreja, ele ruge em favor dos seus pequeninos. Sabe, o nosso Deus ruge em favor dos seus próprios propósitos. Ele ruge a fim de que cada um dos seus propósitos se cumpra. Ele ruge a fim de que o seu reino se estabeleça nos corações, nas famílias, nas cidades, nas nações. Ele ruge a fim de que todo joelho se dobre. E vai continuar rugindo até que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante das más notícias dessa terra, esta é uma boa notícia dos céus para ativar um período novo de Deus para a sua vida. Eu quero chamar você para você se colocar em pé aí onde você está. Eu quero lembrar você, quero dizer para você nessa noite, aqui nesse lugar, você já deve ter percebido, e eu quero dizer para você mais uma vez, há um som de Deus aqui no nosso meio. Os ouvidos espirituais nessa hora podem perceber um alarido de vitória aqui no nosso meio, e esse som é para você. Por favor, João, esse som é para você, esse som é acerca de você. Esse som é acerca do seu futuro, é acerca do teu destino. Esse som é acerca dos propósitos que Deus tem para você. Esse som é acerca da autoridade que Ele não vai te dar, mas a autoridade que Ele já te deu quando Ele constituiu você filho e filha dEle. O rugido de Deus contra a enfermidade aqui nessa noite, contra perturbações demoníacas, contra a frieza espiritual. Há um rugido de Deus aqui sobre nós nessa noite, aqui nesse lugar. Talvez você esteja preocupado, mas eu tenho uma notícia boa para você. O teu futuro é muito melhor do que o teu início. Aqui nessa noite, nesse lugar, você pode levantar a sua voz e bradar o som em concordância ao rugido do teu Pai. Porque o teu Pai já rugiu, e o rugido do teu Pai autoriza o fraco a levantar a voz e dizer: eu sou forte, diz a palavra de Deus. O teu Pai autoriza você a rugir, porque Ele já rugiu, dizendo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. O som do teu Pai rugiu, e você pode rugir em ecoando aquilo que Ele já disse, que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Deus. Você pode levantar a voz e rugir, dizendo que o Senhor é Pai de órfãos e juiz de viúvas. Você pode levantar sua voz nessa noite e rugir que o Senhor, nosso Deus, é aquele que abre a madre e faz da estéril mãe de filhos. Há um som que Deus deu para você, e eu chamo você para nós entoarmos o som do Senhor nessa noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, e para a glória dEle. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão.
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Venha rugir sobre Sião, venha rugir sobre Sião, Senhor. Sobre o trono, sobre o trono de justiça. Eternamente haverá. Declare isso, meu irmão. Ele voltará. Ele É uma voltará certeza. Já está para decretado. governar As nações. em Vamos novamente sobre o trono de justiça. sobre o trono de justiça. Eternamente Haverá um rei. Ele voltará para governar Todas as nações. nações em amor. Vamos, igreja. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. toda a autoridade de Jesus. Ruja o leão. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade. de Jesus. Pode rugir, Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça Toda a terra estremeça diante da Tua voz, Senhor. majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável ele ama a justiça. odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável ele ama a justiça.
Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Vai, Sião! Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Existe um som que só você pode emitir nessa noite. Começa a dar glória a Jesus aí, começa a levantar a sua voz. Deixa a tua voz ecoar agora aqui neste lugar. Quem sabe você tem um grito de um gemido na alma. Oh, talvez você entrou aqui neste lugar nessa noite e você estava desviado do caminho do Senhor. Deixa estremecer dentro de você o poder do Espírito nessa noite. Deixa o rugido do leão fazer tremer na sua vida. Toda iniquidade, todo pecado seja extirpado em nome de Jesus. Isso. O Senhor toca no teu joelho agora, tirando toda a inflamação, toda a infecção e trazendo a cura em nome de Jesus. Isso. Oh, Senhor. Aquilo que você tem clamado em lágrimas durante as noites, o Senhor ouve teu ungido nesta noite. O Senhor ouve. O Senhor está contigo, não temas. Não temas. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Aleluia. Oh, ainda mais um pouco. Desde Sião. Oh, xarabaragaraçuraragaralabaixo. Descendente de Davi, o homem mais notável. Não tenha pressa. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Sim, sim, Senhor. O descendente de Davi, Ele está aqui nesta noite. o homem mais Ele está aqui. notável. Ele ama a justiça,
odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Ele te viu aqui nessa Odeia noite. iniquidade. Ele olhou pra você. O descendente de Davi, Oh, O homem toque mais nele pela fé. notável, Toque nele ele pela fé. ama a justiça. Odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem o homem mais importante, o homem mais desejado, o homem mais glorioso, o descendente de Davi, o descendente de Davi, Jesus. o homem mais notável, ele ama a justiça, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Não tenha pressa. Que ruge ao leão Deixa fluir o seu interior. Vida viva. diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, que a terra estremeça, que os corações estremeçam. Que ruge ao leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós temos muitas pessoas acompanhando de longe esse culto nessa hora. A nossa oração aqui é que esse ambiente, essa unção, esse poder de Deus que está neste lugar possa te alcançar aí, meu irmão. Ô querido, você vai ter que sair por essa porta agora. As lutas e as dificuldades vão estar lá muitas vezes diante de ti, mas há o poder e a autoridade no nome de Jesus está com você. Não importa, o Senhor tem a sua voz lá onde você foi plantado. É a sua voz que vai fazer a terra estremecer. Aleluia, aleluia. Deixa rugir o leão na tua vida, que estremeça toda a dependência, que estremeça a enfermidade, que estremeça a dissensão dos lares, a separação, e haja unção, poder, autoridade, intrepidez do Senhor na sua vida. Amém. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, a comunhão do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, seja com todo aquele que crê e espera a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia correndo sem dar bons abraços aí, conversar com a pessoa que está perto de você. Se vão, barreiras se vão, por causa da tua. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.